Olá, bem-vindos à disciplina de Gerência de Projetos. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho do PMI, do PMBOK e vamos também mostrar os processos de gerenciamento de projetos, algo extremamente importante aqui para a nossa disciplina e para a gente começar a nossa etapa de prática e aplicação dos conceitos aprendidos. Então vamos lá. Primeiro, a gente faz um destaque aqui tanto para o PMI quanto para o IPMA, que são duas grandes organizações mundiais ligadas ao gerenciamento de projetos. O PMI, como a gente já comentou anteriormente, ele é americano, foi criado em 69 na Pensilvânia e o objetivo dele é promover o profissionalismo e a ética em gestão de projetos. Aqui a gente destaca a questão ética. Ética é extremamente importante para o profissional que lida com informação. A gente já discute ética na disciplina de gestão da tecnologia e também na questão do gerenciamento de projetos. E por que isso é tão importante? Porque o gerente de projeto está lidando ali com valores financeiros, ele está lidando com grana, ele está lidando com dinheiro, ele está lidando com contratos, com fornecedores, com pagamentos de pessoas, com informações, às vezes, privilegiadas. Então, isso, apesar da gente não ter uma área específica, né, como área de conhecimento para ética, mas existe um capítulo especial de ética em gerenciamento de projetos, que está lá no PMI, está lá no PMBOK e é um capítulo de destaque, muito importante para nós. Tá? Então, além disso, né, voltando aqui à questão do PMI, a grande publicação dele é o PMBOK. Como nós explicamos, é um Body of Knowledge. O que significa isso? Uma base de conhecimentos. Então, ele não é um manual passo a passo para você realizar, fazer o gerenciamento de projetos, ele não é um manual exatamente, mas ele tem um conjunto de boas práticas que devem ser utilizadas no gerenciamento de projetos. O PMI é uma referência, acaba sendo uma referência, tem uma influência muito grande nas empresas do mundo todo, nas empresas brasileiras e é o que está na ementa e no PPC do nosso curso. É onde a gente vai, é a corrente que nós vamos seguir aqui. Mas existe também, a título de conhecimento, o IPMA, que ele é suíço e ele tem muita influência nos países europeus. Tive a oportunidade de ver, né, o IPMA, não com muitos detalhes, mas ele traz conceitos semelhantes, algumas diferenças importantes, mas os conceitos acabam sendo semelhantes aí ao PMI. Ok? Mas só para vocês saberem que existe mais de uma instituição voltada para o gerenciamento de projetos no mundo. A que nós seguimos é do PMI, mas existe também principalmente a europeia. Uma questão importante para falar do PMI é que ele tem uma certificação mundial. É o PMP, é o Project Management Professional. É uma certificação e é uma certificação muito reconhecida. Ela tem alguns detalhes interessantes. Ela é a mesma certificação no mundo todo. Então, gerente de projetos nos Estados Unidos, na China, né, no Oriente, na Europa, no Brasil, é exatamente o mesmo certificado. Exatamente. E essa certificação, ela tem uma outra coisa interessante, que ela tem uma duração limitada. Ela dura apenas 3 anos. Mas como assim? Quando você faz a certificação, e esse que vos fala, eu sou certificado PMP desde 2005, né? Quando você faz a prova e consegue passar, ela tem uma data de início e uma data de fim. E aí você tem que fazer a prova de novo? Não precisa. Se você, ao longo dos 3 anos, juntar pontos aí, que eles chamam de PDUs, participando, gerenciando projetos, participando de projetos, lecionando, né, como a gente está fazendo aqui, e compondo aí um conjunto de exercícios em gerenciamento de projetos, você pode ir renovando a sua certificação. Mas, se não conseguir, pode fazer a prova novamente. É uma prova de 200 questões,
Essa prova tem questões aí em inglês, tem um botão de tradução, que hoje já funciona bem melhor, e você vai desenvolvendo e ao final você precisa ter 84%, ele é dividido por áreas ali, então tem uma média assim, você tem que tirar uma nota aproximada aí de 84%, se eu não me engano, ok? Bem, e além disso, uma última questão dessa certificação, por que ela é tão pesada, por que ela é tão importante? Porque não é simplesmente você estudar e fazer uma prova, você tem que comprovar formação em gerenciamento de projetos. Olha que legal. Então você precisa ter X horas, não são poucas horas, são X horas, né? Eu não me lembro agora exatamente quanto, mas é coisa assim de 2.000, 3.000 horas participando em gerenciamento de projetos, comprovada, aplicação das técnicas, e aí você submete e se candidata para fazer a prova. Então, em resumo, quem quiser se enveredar para esse mundo do gerenciamento de projetos, está aí o caminho do PMI, está aí uma certificação PMP, que ela é bem valorizada no mercado. Não é uma certificação que todo mundo tenha, é uma certificação que ela vem crescendo, mas é ainda para poucos, e uma certificação que a nível de mercado ela tem muito valor, tá? Bem, aqui alguns dados, né, de certificados e associados, né, alguns dados antigos. Vocês podem até consultar na internet se quiserem, né, e trazer alguns números mais atuais para nós. E aí a referência é o PM, né, o PMBOK, que é, na verdade, o grande, né, ator, a grande publicação que o PMI coloca para a gente. Por que ele é tão importante? É uma publicação também que é revisada. De 4 em 4 anos, o PMI solta uma versão nova do PMBOK. Na versão 6, ela demorou 5 anos. E aí a gente tem uma expectativa. A gente não sabe ainda quando que deve vir a próxima versão, mas já está na hora de uma revisão. Então, de 4 em 4 anos, a última demorou 5. Nós estamos na versão 6 do PMBOK. Tá? E, na verdade, como eu já comentei algumas vezes, não se trata de uma metodologia, mas ele é um compêndio. O que é um compêndio? Ele é um conjunto de regras, um conjunto de normas de procedimento, né, técnicas, regras e métodos para o gerenciamento de projetos que tem funcionado, que tem dado resultado no mundo todo. E é uma publicação mundial. A gente tem a tradução dele para o português, é uma tradução muito boa. As traduções iniciais do português deixavam muito a desejar. Tá? Eu que estou nessa estrada aí de gerenciamento de projetos já há um certo tempo, a gente tinha muita dificuldade, tanto é que quando eu fiz a prova em inglês, que a tradução deixava muito a desejar. Mas hoje em dia já está muito melhor. Tá? Bem, e com isso, ele traz a questão do ciclo de vida, as áreas de conhecimento, os processos de gerenciamento de projetos, um capítulo específico para ética. Então, se vocês quiserem, podem dar uma olhada no nosso material. Na internet, vocês acham alguns trechos, algumas publicações até não autorizadas do PMBOK. Para os associados, né, quem é certificado, quem é associado ao PMI, nós temos a publicação, né, mas ela é de uso particular e restrito. Ela não pode ser repassada para todo mundo. Mas na internet tem algumas traduções livres, algumas publicações aí que a gente consegue até ter uma boa ideia do que é. E está aqui a carinha dele, né, o PMBOK 6, que é a última versão. Essa é a versão em português, tá? Ele é traduzido para não sei quantas línguas, tá? E com isso, qual que é o principal tratamento do PMBOK? Ele nos mostra os processos de gerenciamento de projetos, que eles estão aqui, nós já falamos desses processos em aulas anteriores, e as famosas áreas de conhecimento. Então, nós começamos com 8 áreas diferentes, a integração foi criada, né, depois, que é uma área justamente que faz a orquestração, que faz o bate-bola, que consegue conversar com essas outras áreas, e as partes interessadas, que são os stakeholders, eles ganharam uma importância
na última ou na penúltima versão. Não estou lembrado agora exatamente se foi no 5 ou no 6, mas é uma grande área mais recente. A ética ainda não aparece como uma grande área. Eu tenho um palpite que futuramente ela pode aparecer aqui para nós. E aí, qual que é a grande sacada do PMBOK? Ele tem algumas áreas, algumas fases aqui do gerenciamento de projetos. Começa na iniciação, nós vimos lá no início da aula de hoje. Depois nós temos planejamento, execução, controle e o encerramento. Essas áreas aqui envolvem todo o gerenciamento de projetos, distribuído em 10 áreas de conhecimento. E aí que vem a grande questão: como é que essas áreas são distribuídas aqui nas fases do projeto? Qual área que eu vou utilizar em qual etapa? O que eu tenho que gerenciar quando? Isso que normalmente não está muito claro. Não estava, porque agora nós temos aqui todo o mapa do gerenciamento de projetos. Já está atualizado para a 6ª edição, já vou deixar os créditos aqui de quem elaborou o desenho, mas é um cronograma, então não se assustem, aqui está o PMBOK completo. Então aqui nós temos as fases, as etapas, tá? Iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. Dentro de cada fase, nós temos aqui um determinado conjunto de processos e cada processo pertence a uma área do conhecimento. É aí que tudo se encaixa, é aqui que tudo fecha. Então nós temos as etapas do ciclo de vida do projeto, as fases, nós temos as 10 áreas de conhecimento. Essas áreas, cada área tem um conjunto de processos, alguns com mais processos, outros com menos. E aonde que isso tudo se encaixa? Nesse mapa que está aqui, bacaninha, colorido, feito diretamente para vocês, feito diretamente para nós. Então, aonde nós temos aqui a ordem que os processos são realizados, em que ordem cada processo é realizado, beleza? Então, vamos pegar o exemplo aqui da iniciação. Então, qual é? Aí vem a grande pergunta, né? Por onde eu começo? Emerson, aonde isso tudo começa? Começa no início, no começo. Qual o primeiro processo que nós temos? O primeiro processo ele é da área de integração, verdinho. Se a gente olhar aqui, então ele está aqui, desenvolver o termo de abertura do projeto, que é assunto da nossa próxima aula, que é a primeira atividade prática que nós vamos fazer para o nosso projeto. Então, desenvolver o termo de abertura é um projeto de integração. Aliás, a título de curiosidade, todas as etapas começam com um processo de integração. Por quê? Porque tem uma lógica, isso tudo tem que ser orquestrado, isso tudo tem que ser integrado. Então, integração é uma área-chave, como a gente já viu aqui atrás. Ela faz exatamente o bate-bola de todas as outras áreas. Então, o primeiro processo é o desenvolvimento do termo de abertura, também chamado de Project Charter. E cada processo desse, olha, é o 4.1. Por que 4, Emerson? Porque dentro do PMBOK, integração está no capítulo 4. Pode conferir lá. Só para a gente fechar, cada processo desse aqui, ele tem um conjunto de entradas, sabe? Entrada, processamento e saída, isso mesmo. Então, ele tem as entradas do processo, o que é necessário para aquele processo acontecer. Ele tem um conjunto de técnicas e ferramentas, quais as técnicas são aplicadas dentro daquele processo, e ele tem uma série de saídas. A saída de um processo é a entrada para o processo seguinte, e assim por diante. Assim, nós temos todo aqui um fluxograma, um organograma, sabe? O fluxograma do gerenciamento de projetos. Poxa, Emerson, tem que saber todos esses processos aqui? Calma, não será necessário. Para certificação, tem que saber sim, inclusive as entradas, técnicas e saídas de cada um deles. Porque na prova cai questões do tipo, quais são as entradas, né?
é uma entrada do processo planejar o gerenciamento da qualidade. Aí tem uma opção de opções lá para você marcar. Cruel, né? Tive que passar por isso. Mas calma, não é o caso de vocês. Uma outra questão importante é que cada plano é adaptado para a sua organização. Como assim? Esse é o completo, com tudo de tudo. Mas não necessariamente todas as empresas que trabalham com gerenciamento de projetos fazem ele completo desse jeito, fazem ele com 100%. Muitas vezes a gente faz uma adaptação do que é mais interessante ou viável ou factível para a nossa empresa. Aí que entra a consultoria em gerenciamento de projetos. O consultor vai fazer uma análise da sua empresa e, com base nessa análise, ele vai então definir quais os processos mais adequados para serem utilizados. É assim que a coisa funciona, beleza? Bem, então nós temos aqui, voltando, primeiro processo, desenvolvimento do termo de abertura, é um processo de integração. Quais as entradas, técnicas e saídas? Dá uma olhadinha lá no PMBOK ou em alguma tradução livre, vocês conseguem verificar isso lá. Depois, o que é feito? Olha, identificar as partes interessadas, que está cinza claro, que é aqui de baixo, olha, é um processo pertencente à área de conhecimento das partes interessadas. Esse processo aqui é o segundo. O iniciação, lembra no ciclo de vida, no início da nossa aula? É a menor área, a menor fase que nós temos, somente 2 processos. Depois do início, nós vamos para o planejamento. Eu vim falando muito de planejamento, né? Olha só, o planejamento onde tem maior quantidade, maior volume de processos. E aí começo com uma integração, depois eu vou para os processos de escopo, né? Planejando, coletando requisitos, definindo. Nós vamos fazer isso também e assim por diante. Então eu tenho um conjunto de processos, né, que estão aqui distribuídos, 46, 47 processos. Isso muda também a cada versão do PMBOK, mas é só contar aqui que a gente consegue chegar no número. E alguns processos eles sofrem ajustes de acordo com as versões. E agora, gente, um exercício muito importante. Deem uma olhada nesses processos aqui. Aproveitem o restinho da aula. Olhem esse processo, consultem no nosso material ou então na tradução livre do PMBOK e tentem ver o que é feito em cada um deles. Façam isso, porque aqui é que está a chave para entender essa metodologia. Beleza? Então, aqui os processos de planejamento, depois os processos da execução, os processos do monitoramento e controle e o encerramento. O encerramento, eu falei que o início era o menor, mas não é não, me enganei. Olha aqui, o encerramento. Ele tem só um processo, que é encerrar o projeto ou fase. Então eu encerro o projeto todo ou cada uma das fases. E assim por diante. O que vem primeiro está aqui, o que vem depois está aqui. Deem uma seguida nessas etapas. Olhem com muito carinho essa fase. Esse quadro, porque ele é extremamente importante para nós e para a nossa disciplina. Ok? Bem, a partir daí, por onde a gente começa? Nós já vimos, eu já mostrei aqui, que é o desenvolvimento do termo de abertura. Então, nós vamos seguir o fluxo de atividades na etapa de iniciação com o desenvolvimento do termo de abertura. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula. Um grande abraço, muito obrigado e até o próximo encontro.